Olá pessoal, tudo bem? Quem nunca teve um episódio de tontura? Que sensação desagradável, desconfortável, causa extremamente incapacidade para a gente trabalhar, sair de casa, fazer nossas atividades. Mas, se esse fosse o único problema da tontura, daria-se um jeito. Você sabia que a tontura pode ser sintoma de um derrame? Ou até mais, pode ser sintoma de uma arritmia cardíaca? Olha, semanalmente eu atendo aí diversos casos de tontura. Não tem um dia que não chega 1 a 2 pacientes com queixa de tontura. E comumente os pacientes viram para mim e falam: doutor, eu tenho tontura porque eu tenho labirintite. E se eu falasse para você que labirintite não é uma doença comum? Existem diversas outras causas muito comuns que podem estar dando tontura e você achando que você tem labirintite. Olha, nesse vídeo eu vou dar dicas para você reconhecer o tipo de tontura que você tem, para que você possa procurar ajuda e até como evitar os episódios de tontura. Porque se você está tratando um tipo de tontura, sendo que você tem outro tipo de tontura, você não vai melhorar. Vamos lá? O primeiro ponto para a gente saber o que está causando a nossa tontura é saber diferenciar tontura de vertigem. Tá? São duas coisas diferentes. Tontura é toda a sensação de mal-estar, um mal-estar não muito bem definido, um mal-estar inespecífico, desagradável, em que algumas pessoas falam que é como se fosse uma sensação de que estivesse sumindo, que tivesse as vistas escurecendo, uma sensação de que vai desmaiar, mas não desmaia, uma sensação de que a pressão está baixa. Alguns pacientes falam que é uma sensação de como se a cabeça estivesse ficando vazia, que você estivesse se distanciando do mundo real. É uma sensação um pouco difícil de descrever, mas é uma sensação de mal-estar que você sente que está na sua cabeça. Tá? E o que é que vem a ser vertigem? Vertigem é uma sensação de movimento. Por mais que a pessoa esteja parada, ela sente que ou o ambiente ao seu redor está em movimento, isso pode ser rodando, ou isso pode ser como se estivesse flutuando. Sabe aquela sensação quando você está num barco em movimento? Então, pode ser essa sensação de flutuação, ou pode ser uma sensação de rotação. Ou você sente que você está rodando, ou o ambiente que está rodando. Como se fosse aquela brincadeira que as pessoas faziam de botar a cabeça no objeto e ficar rodando. Por exemplo, se nesse momento você parar, ficar de pé, abaixar sua cabeça e rodar 3 vezes rapidinho ao redor do seu corpo e parar, você vai ter uma vertigem. Essa sensação de movimento é diferente de tontura, tá certo? E a partir desse momento a gente tem que entender que tontura e vertigem, elas são sintomas e não doenças. Por exemplo, se chega uma pessoa no consultório e fala: doutor, eu estou com tosse. Tosse é uma doença? Tosse é um sintoma. Tosse pode ser rinite, tosse pode ser alergia, tosse pode ser asma, tosse pode ser engasgo, pode ser um câncer, pode ser pneumonia, pode ser diversas causas. Assim como tontura e vertigem, pode ser diversas outras causas. Como existem muitas causas, principalmente para tontura, eu vou parar aqui e separar esse vídeo em 2 vídeos diferentes. Nessa primeira etapa, eu vou falar as causas mais comuns de tontura. E no próximo vídeo, eu vou falar das causas de vertigem. Tontura, ela vai acontecer por diversas alterações clínicas em todo o nosso corpo. Enquanto vertigem, ela vai acontecer quando tiver alguma situação de desequilíbrio dentro de nossa cabeça nos órgãos que regulam o equilíbrio. Tá bom? Então vamos entender um pouquinho mais sobre tontura? Então, pessoal, para falar de tontura, a gente já entendeu que tontura não é uma doença. Tontura é um sintoma de que uma doença está por trás do nosso corpo. E aí, por que a gente sente tontura? Eu vou refazer essa pergunta. Qual é o órgão responsável pela sensação de tontura? É o mesmo órgão que vai ser responsável por todas as sensações do nosso corpo. Se a gente sente tristeza, felicidade, alegria, mal-estar, bem-estar, a gente sente isso com o cérebro. Então, a tontura é uma manifestação de que alguma coisa não vai bem no nosso corpo e chega esse sinal até o cérebro. Para ficar muito mais fácil a gente entender isso de uma maneira clara, vamos fazer a seguinte comparação. Vamos imaginar que o nosso cérebro funcione como um motor de um carro, tá certo? E vamos imaginar ainda agora que o que o carro precisa para funcionar? Bom, do motor. Ótimo, é o cérebro. E o que o motor precisa para funcionar? Bom, ele precisa de combustível. Ótimo, é o sangue. Tá certo? Então vamos imaginar que nosso carro precisa estar o tempo inteiro sendo movimentado com combustível. O motor do carro precisa de combustível a todo momento. Vocês já pararam para perceber quando você está andando de carro e começa a faltar combustível? Ou por algum momento entra ar na mangueira e o combustível não chega no motor? O que acontece? O carro vai andando, começa a falhar, falha, até que depois dessa falha, se falta combustível realmente, o carro para. Se foi uma falta transitória de combustível, depois o carro volta a funcionar. Da mesma forma é o nosso cérebro.
Nosso cérebro ele precisa de combustível o tempo inteiro, ou seja, ele precisa de sangue sem interrupção, tá certo? Se por algum motivo há interrupção de sangue no cérebro, vai acontecer o quê? A sensação de tontura. Tá, mas o que pode fazer com que não chegue combustível no nosso cérebro? Bom, como é que o combustível chega até o cérebro? Ele chega através dos vasos. Esses vasos são realmente mangueiras, são as nossas artérias. Então, as artérias conduzem o sangue até o cérebro. Tá, mas como é que o sangue chega até o cérebro? O coração está bombeando sangue o tempo inteiro para o cérebro. Então, se em algum momento a gente tem algum problema, ou no coração, que é uma bomba que leva sangue para o cérebro, ou nos vasos, que são as mangueiras que levam sangue até o cérebro, nosso cérebro vai interpretar isso como tontura. Tá certo? Então, o que pode causar problema na bomba? Bom, problema na bomba, o mais comum é uma arritmia. Então, se o coração ele começa a bater de maneira desordenada, não vai mandar sangue para o cérebro. Nosso cérebro interpreta isso como tontura. Então, se uma pessoa ela sente de uma hora para outra, ela está parada e sente uma sensação de tontura muito forte, ou ela vai praticar uma atividade física que precisa mais função dessa bomba cardíaca e sente tontura, essa tontura pode ser uma arritmia vindo do coração. Tá certo? E vocês já repararam que algumas pessoas, quando estão deitadas e vão levantar, tem um escurecimento de uma hora para outra? Por que esse escurecimento ocorre? Na verdade, esse escurecimento é por conta que o sangue não está chegando até o cérebro transitoriamente. De uma hora para outra, o sangue sente um pouquinho de dificuldade para chegar. Isso é muito comum em mulheres magras, em idosos, pessoas com demências, pessoas com Alzheimer, pessoas que estão usando drogas para pressão. Por que isso acontece? Os vasos, na hora que a pessoa se levanta, eles podem afrouxar um pouquinho, e ao afrouxar, o sangue temporariamente deixa de chegar no cérebro. E aí vem a sensação de tontura, a sensação de escurecimento visual. Com isso, é muito comum que a gente veja que as pessoas fiquem pálidas, suando frio. Por que isso acontece? Olha, deixou de chegar sangue na cabeça e no cérebro, então a pessoa vai ficar pálida. Isso é uma manifestação que pode significar que está com um problema na condução de sangue do coração até o cérebro. Tá certo? Então a gente acabou de falar de uma das principais causas de tontura, alterações cardíacas e alterações dos vasos que levam sangue até o cérebro. Mas, vocês já perceberam, se um carro tem um combustível adulterado, isso também leva a falha no motor? Da mesma forma, se o nosso sangue está com o combustível modificado, isso vai levar a falha também, e a falha interpretada que nós já vimos como tontura. Tá, mas como é que vai ser adulterado o nosso sangue? Na verdade, não é adulterado. Na verdade, se tem qualquer alteração dos componentes do nosso sangue. Uma alteração extremamente comum de acontecer é a hipoglicemia, a queda de açúcar no sangue. Então, pessoas que ficam muito tempo sem comer, caiu o açúcar, adulterou o combustível, vai dar a sensação de tontura, escurecimento visual, mal-estar, suadeira, sensação que vai querer desmaiar. Isso é uma tontura causada por baixa de açúcar. Uma outra causa de tontura também que pode acontecer é uma tontura quando a pessoa está muito ansiosa. Quando a pessoa está ansiosa, ela começa a respirar rápido. Essa respiração faz com que o nosso corpo comece a reter CO2, isso modifica o sangue e vem a sensação de tontura também. Tá certo? E outra causa extremamente comum de tontura é quando o nosso sangue está modificado com o quê? Com medicação. Diversos remédios que a gente toma, os mais comuns seria para ansiedade, para dormir, para depressão, para convulsão e até para doenças não neurológicas. Se a gente toma alguns remédios, esses remédios eles agem no cérebro, eles vão modificar o componente do nosso sangue e ao chegar esse sangue modificado no cérebro, vem a sensação de que é tontura. Então, medicação também é uma causa extremamente comum de tontura, tá? Então, eu falei aqui para vocês as principais causas de tontura, sejam elas cardiovasculares, sejam elas por alteração do combustível do nosso motor. Mas, em breve, eu vou trazer aqui para vocês o outro tipo, que não seria tontura, que seria a vertigem. A vertigem, o que seria a vertigem? É aquela sensação de movimento, de rotação, na hora que a pessoa levanta, vem enjoo, vem náusea, vem uma tontura também muito desconfortável, e eu vou falar mais um pouquinho em breve. Um forte abraço para você.